O Brasil virou um manicômio jurídico e jornalistas riem da imoralidade institucionalizada. Trump aguarda o relatório da OEA, mas no horizonte os sinais é de que as sanções são quase que certas. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O Brasil da imoralidade está de volta, graças ao STF. Sorrindo, Natuza conta que a viagem que Lula fará ao Japão e ao Vietnã foi chamada de Arca de Noé por um ministro. Vai um monte de gente. Presidente da Câmara, presidente do Senado, ex-presidente da Câmara, porque Arthur Lira vai. Vão empresários. Mais 9 fora, para além do excesso de bagagem que vai nessa aeronave. E para a jornalista, essa promiscuidade entre os poderes marca o retorno do Lula. Bom, de fato, há muitos animais em Brasília, mas eu não achei a comparação adequada, já que a Arca de Noé era um barco seguro. Com certeza o governo de Lula é mais parecido com um Titanic, rumo certo ao iceberg. Lula já dimou e, mesmo sem nenhuma pandemia, queima 1 trilhão em juros, como apontou o Poder 360. Com certeza tem muito banqueiro sorrindo à toa. E no centro desta imoralidade, com certeza a Globo se destaca. A jornalista da Globo News afirmou que o X permitia que fosse repassado dinheiro, inclusive por criptomoedas, a perfis bloqueados na rede social de pessoas investigadas. Pelo tom da matéria, parece que Elon Musk está fazendo algo muito ilegal. E devo destacar que não são blogueiros, mas sim jornalistas exilados. Porém, não existe nada disso. O relatório com muitas churumelas da PF aponta que a conta bloqueada de Alan dos Santos possuía um link para um depósito de Bitcoin. Ou seja, apenas uma informação de perfil. E com certeza nessa história, o mais grave são os perfis de jornalistas censurados, e não um link de perfil. E o jornalista Constantino não tem nenhuma relação com o Bitcoin. Havia apenas um link para financiamento, afinal, ele passa por um tratamento contra o câncer. Inclusive, se algo mais trágico acontecer com o jornalista, o STF poderá ser responsabilizado por indevidamente ter bloqueado as suas contas. O seu advogado, Emerson Grigoletti, abriu uma petição e afirmou: na última terça-feira, protocolamos com urgência um pedido para liberar as contas bancárias para custear o tratamento de câncer do Rodrigo, com base no direito à vida e à dignidade humana. Mas até agora não tivemos retorno algum. E para completar o quadro da imoralidade dessa semana, um grande traficante de Teresina alegou ter câncer de próstata e conseguiu liberdade na justiça do Piauí. Aplicando multas exorbitantes, a corte parece desejar a morte de jornalistas. Talvez uma pena de morte lenta e dolorosa. Bom, e neste contexto, acredito que a pena de morte nos Estados Unidos tem um aspecto mais humanista. Claro que com uma diferença: os Estados Unidos não mandam os seus jornalistas para um corredor da morte. Invenções, narrativas, atropelos, abusos diversos e processos cardassianos é o norte da justiça partidária. Diante de um sistema que reiteradamente sonega o acesso à totalidade dos elementos obtidos na fase de investigação, a defesa de Bolsonaro acionará a OAB. O advogado Cecchini criticou o STF por mudar as regras do jogo conforme a conveniência política. Nós, defesas desse processo, apresentamos o argumento pacificado do STF de que ex-presidente não tinha, até então, prerrogativa de foro. A PGR vem respondendo às defesas e diz assim:
Ontem, exatamente isso, ontem o STF mudou o entendimento. Olha aqui, esse é o parecer do Procurador-Geral da República, que foi nomeado pelo Lula com a missão de atuar nesse processo, de denunciar esses 34 acusados. Ontem o STF mudou esse entendimento que a defesa está apresentando aí, que valia desde 2005, e agora não há mais que se falar que ex-presidente não tem prerrogativa de foro. Vejam isso. Olhem, descaradamente uma decisão política. Não há qualquer dúvida. Tratar-se de um processo político. Mudaram o entendimento de 2005 para que o ex-presidente Bolsonaro seja julgado no STF. E aqui está a prova. O PGR utilizou esse entendimento novo para juntar no seu parecer. Não assiste razão às defesas, assunto superado. Defesas, mudem o filme. Esse argumento de vocês não vale mais desde ontem, disse o PGR. Vejam só que absurdo. Não há qualquer dúvida. Tratar-se, sim, de um processo político. O Brasil virou um verdadeiro manicômio. Nem no regime militar houve tamanho apelo político a favor do autoritarismo. Na verdade, se eu viajasse no tempo e mostrasse o quadro político do Brasil para o meu eu do passado, com certeza não acreditaria. MBL censor e PCO defensor da liberdade de expressão. É muita maluquice. Um capítulo de Além da Imaginação. E como encarar a recente decisão de Moraes. Golpe do batom, 14 anos de prisão. E neste mundo distópico, muitos vivem alvoroçados nesta Versalhes, dita indiretamente por Natuzza Neri. Inclusive o capitão da arca, quer dizer do Titanic, fez um banquete para os primatas locais, para zombar de um parlamentar exilado. O advogado João Paulo Rocha afirmou, lembrando que os processos do Lula foram anulados porque o juiz e o promotor trocavam mensagens por celular. Se jantassem juntos, estaria tudo certo. Mas essa euforia imoral está com seus dias contados. Senadores republicanos entraram com um pedido na Casa Branca para acionar a Lei Magnitsky. O senador Shane Jett criticou o presidente da Câmara, Hugo Mota. O discurso do presidente da Câmara no Brasil, Hugo Mota, demonstra total descolamento da realidade. Dias atrás, meu amigo Eduardo Bolsonaro foi obrigado a se afastar de seu mandato devido à perseguição que ocorre no Brasil. Tivemos o caso de Daniel Silveira, o primeiro deputado perseguido, que não teve sua imunidade parlamentar respeitada, além de milhares de pessoas presas, jornalistas exilados e contas retidas por expressarem suas opiniões. Você vai mesmo fechar os olhos para tudo isso e colocar-se acima de tudo, Hugo Mota? Você aceitará servir como instrumento para escravizar seu povo? E na sequência ele completou: Alexandre de Moraes está brincando com fogo. A Lei Magnitsky não é um mero detalhe burocrático. É um instrumento poderoso que pune aqueles que violam direitos humanos e atentam contra a liberdade, independentemente das fronteiras. Quando autoridades abusam do poder para censurar vozes dissidentes e minar a democracia, precisam ser responsabilizadas. Se o Brasil continuar nesse caminho, sofrerá sérias consequências no cenário internacional. Restrições de vistos, sanções econômicas e a perda de credibilidade perante as nações livres do mundo. Parabenizo meus colegas Elvira Salazar e Rick McCormick por tomarem a iniciativa de enfrentar esses abusos. A liberdade e o Estado de Direito devem prevalecer. Trump está esperando o relatório da OEA, mas os sinais é de que esse relatório não será favorável ao ministro. A OEA avalia os direitos humanos, mas também a corrupção, já que ambos estão interligados historicamente. O Poder 360 publicou: OEA diz que decisão de Toffoli podem minar a confiança pública. O documento cita a decisão em que o ministro
invalidou provas extraídas dos sistemas internos da Odebrecht. Em 2024, a pedido dos partidos PSOL, PCdoB e Solidariedade, houve uma estranha renegociação que deu um descontão à Odebrecht. Um descontão de 5,7 bilhões. Para a OEA, a mudança nas regras do jogo podem gerar incerteza e possíveis atrasos em seu cumprimento. No relatório é afirmado: esses problemas correm um risco de minar a confiança pública no uso desses acordos e podem contribuir para uma sensação de insegurança jurídica para as pessoas jurídicas, enquanto navegam por estruturas normativas em evolução. Possíveis renegociações de acordos e dúvidas sobre a aplicação e equidade das obrigações financeiras estabelecidas nesses acordos. Bom, se a OEA identificar os mesmos elementos criativos contra os direitos humanos, com certeza a lei Magnitsky será aplicada. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.